és fiel, Senhor Jesus. Questionar. Mas e a minha casa? A casa. Não a casa exterior. A igreja, a morada de Deus. E a minha casa? Como está? Porque Ezequiel, em determinado momento, é fascinante o livro de Ezequiel e o capítulo 37, porque Ezequiel, em dado momento também, ele se questionou como estava a sua casa, a casa de Israel, a casa do povo, a casa de Deus, o coração, a vida. E aí o Senhor foi e deu a Ezequiel a visão de que a casa ela estava morta, ela estava em ruínas. É interessante que a palavra de Ezequiel 37 vai dizer que ali havia um vale de ossos secos. Por si só, um vale já é a ausência de vida, já é algo, uma penumbra, algo assim, uma incógnita, já é a ausência de vida, diferente de monte. Monte é a força, o poder de Deus, a vontade de Deus. O vale não, o vale é algo solitário, sozinho, pacífico demais. Então assim, vazio, não, era um vale. Se não bastasse um vale, era um vale de ossos, algo imóvel, né? Aquela coisa assim, entulho e tal. Então, e aí é interessante que o autor sagrado ele vai sendo exagerado. Além de um vale sem vida, ainda ossos, ou seja, mortos, o sinal da morte estava ali, o silêncio, a desesperança, a falta de fé, a sujeira, o esquecimento, enfim, tantas e tantas e tantas coisas negativas que nós poderíamos estar aqui citando e dizendo, estavam ali, naquele vale, naquela visão. Mas o Senhor, Ele queria habitar naquele lugar. E é interessante que o primeiro ensinamento de Ezequiel 37 é que muitas vezes Deus nos coloca, nos posiciona geograficamente até falando, em realidades e situações que nós olhamos assim e dizemos, meu Deus, aqui tem reclamamento, acabou, já era. Mas propositalmente Deus faz isso, sabe para quê? Para nos mostrar que é justamente nesses lugares de terra seca, de fim de túnel, de fim da linha, que Deus nos quer para que Ele nos use. E Ele mostre que para Ele não tem fim de túnel, fim de linha, não existe a palavra não. Porque Ele nos usando, Ele pode transformar aquela realidade. Muitas vezes numa terra seca, mas o Senhor nos usando pode fazer brotar a flor mais bela, a rosa do deserto. Então, o Senhor pega Ezequiel e coloca ele. O Senhor já podia ter colocado Ezequiel logo no vale da vida, no monte da vida, enfim, no Tabor, sei lá, mas não, ele disse, primeiro eu vou colocar Ezequiel no vale de ossos secos. E por isso que eu comecei perguntando, como está a nossa casa? Porque talvez o Senhor tenha colocado a mim, a alguns irmãos, ou a todos os irmãos aqui, num vale de ossos secos, no momento atual que nós estamos vivendo. Eu não sei qual a experiência de vida de vocês, mas de repente possa ser que nós estejamos num vale de ossos secos. E nós estamos olhando para os ossos e buscando um jeito, uma alternativa para que tirar os ossos pelo menos dali. Ezequiel ele para, Deus dá a visão, e Ezequiel começa a orar, ou rezar, ou dialogar com Deus. Quando o Senhor pergunta, o que estás vendo, filho do homem? E aí começa um diálogo. Deus vai permitindo que Ezequiel veja, Deus vai permitindo que nós vivamos, experimentamos, estejamos inseridos na realidade, mas Deus vai permitindo também ser escutado. E Ezequiel vai falando e vai dizendo, é um vale, tem ossos, não tem vida, algo estranho, feio. E aí o Senhor diz, profetiza sobre esses ossos. Nós estamos, o mundo está precisando neste final de ano, urgente, de profetas e profetisas que transformem vales em lindos montes ou em belos jardins.
Esses profetas e profetisas, eles não vão vir de Roma, eles não vão vir de... Somos nós. O Senhor, Ele está nos permitindo viver realidades, experiências de vida, para dizer assim, é nessa experiência de muitas vezes de dor, causticante, desconfortável, mas é nessa experiência que eu preciso que você esteja, para que você seja o meu profeta. O Senhor está nos permitindo ao vale de ossos, para posteriormente nos permitir ao jardim da graça. Creio. Ezequiel 37 vai nos ensinar claramente essa verdade. E aí eu pergunto, qual o vale de ossos que agora o Espírito Santo já está trazendo à memória de vocês? Porque só o fato de falar, alguns irmãos aqui já estão, o Espírito Santo já está aguçando, linkando. Eita, aquela realidade. Aquela é uma realidade realmente, ao meu ver, impossível, mas para Deus, plenamente possível, plenamente execuível. Mas tem uma condicionante. Ao querer de Deus, ao vale de ossos, a condicionante é a permissividade em ser profeta. Porque deixa eu dizer a vocês, ser profeta é ser louco mesmo. Ser profeta é você, um exemplo claro, um Monsenhor Jonas Abib, olhar para um curral, um chiqueiro de porcos e olhar e dizer, aqui eu vejo um grande rincão e hoje sei o que é a Canção Nova. É dos nossos dias, viu? É atual. Não é coisa de muito tempo, não. É atual. Mas um dia primeiro o profeta foi taxado de louco. Não, isso é loucura total. Mas eu quero dizer para os irmãos que para retirar o entulho das nossas casas é preciso primeiro o esforço físico, o desgaste, o arranque. Porque senão nós não iremos transformar as realidades no vale de ossos ao qual o Senhor nos permitiu viver. Se você está passando por alguma realidade adversa na sua vida, agradeça ao Senhor, porque é permissão de Deus. E Ele lhe permitiu, não para que você reprove, mas para que você aprove. Porque Deus, Ele prova para aprovar, para promover, e não para reprovar. Cabe a cada um de nós sermos como Ezequiel. Ezequiel teve a capacidade de se esvaziar de tudo que acreditava para crer naquilo que ele via, porém não ainda tocava. Porque ele via ossos, mas Ezequiel tocou em carne. Porque quando ele profetizou, os ossos foram criando carne, foram ficando de pé, e ele diz que logo tornou-se um grande exército. Em que estágio de Espírito Santo nós estamos? No estágio onde o Espírito Santo primeiro penetra, e penetrando ele vai mapeando todo o nosso íntimo, todo o nosso ser, toda a nossa casa, como assim foi com Ezequiel. No estágio em que precisamos ser vivificados, talvez você precise ser vivificado, e aquele choque de realidade, aquele impulso, aquele sacode, ei, acorda. Ou no estágio do Espírito Santo, onde o Espírito Santo precisa lhe colocar de pé, e muitas vezes é forçado mesmo, às vezes a gente não quer se levantar, porque o sentar-se é um estado cômodo, e o ficar de pé muitas vezes é desconfortável. E nós sempre tendemos para o cômodo. Mas não basta só ficar de pé, tem que ficar de pé para caminhar, para ir para frente, para se pôr em movimento. Efésios 5, desperta tu e dormes. Talvez nós precisamos hoje, o Espírito Santo, eu estou precisando dessa. Tem a dose 1, a dose 2, a dose 3, hoje já é essa dose 4. Libertação, movimento. Porque não adianta só
Ezequiel, ele viu, ele contemplou, mas ele se movimentou quando ele disse ossos secos. Quando ele estartou, vem uma vida. E aí quando o Espírito Santo liberta, por consequência ele transforma, porque ali já não era mais vale e ossos secos, mas sim ali era o vale da vida. Imagine agora os ossos secos da sua vida. Feche seus olhos. Imagine um vale de ossos secos da sua vida. O que você veio apresentar hoje no altar do Senhor? Tenha a coragem, a ousadia, mesmo talvez não acreditando, profetizar sobre esse vale agora. E dizer para este vale de ossos secos: torne a vida. Meus irmãos, a maior ordem profética que nós podemos liberar nesta noite se resume a duas palavras: Deus abençoe. É a maior ordem profética que nós podemos, se nós entendêssemos a dimensão, o poder. Eu acho que aquele início que o cara lá da Rússia lançou recentemente, ele não chega 0,5% perto do tamanho, da proporção, do impacto que causa um profeta. Deus abençoe. Profeta, com autoridade, com convicção. É você olhar para assim, a realidade mais difícil está à sua frente, e você olhar assim e alguém dizer: e agora, vou fazer o quê? É você dizer: Deus abençoe. Porque quando a bênção de Deus toca, ela transforma. Quando a bênção de Deus toca, ela liberta. Quando a bênção de Deus toca, ela cura. Quando a bênção de Deus toca, não fica da mesma forma. A bênção de Deus nesta noite, ela quer ser liberada. Deus quer liberar a sua bênção. E é quem independe, cura, libertação, transformação, independe. Bênção é bênção. Nem para frente, nem para trás. Bênção é bênção. Profetize hoje sobre o vale de ossos secos. Sobre a desorganização de sua casa interior, profetize isso. Deus te abençoe. Senhor, o que estiver desorganizado na minha casa hoje, Senhor, Deus abençoe. O que estiver fora do contexto, Deus abençoe. O que estiver querendo te tirar a paz e o equilíbrio, te roubando o sono, Deus te abençoe. A frieza, o declínio que talvez você esteja vivendo, experimentando no seu ministério, na sua vida de missão. Essa semana eu escutava de Dona Luísa e ela dizia assim: meu filho, tem gente que nem para Deus presta, para Deus serve. Eu dizia: é mesmo, não é? Quem não serve já estragou. A sorte é que Deus dá jeito, porque senão a sorte é que Deus dá jeito. Qual parte estragada da sua vida, da sua realidade, Deus precisa abençoar nessa noite? Talvez nós estejamos distantes do serviço de Deus, ou do servir a Deus. Isso traz uma maldição tremenda. Não porque Deus nos obriga a servi-lo, mas porque o serviço a Deus nos liberta, nos restaura, nos fortifica, nos aproxima dele. Tem um irmão que diz assim, eu vi uma, eu gosto mais, toda vez quando ele diz: irmão, vive em novidade de vida. Acho engraçado, mas isso é verdade. Vivamos em novidade de vida. Ezequiel 37 vai nos revelar isso. Não existe dificuldade que possa ser mudada por Deus, mas valendo-se do homem.
Porque muitas vezes a gente quer que Deus mude as realidades, mas quer que Deus que mude. Não. Deus vai nos usar para mudar. E aquilo que for realidade de morte, de osso seco na tua vida, Deus vai te usar. Não queira deixar o serviço da faxina com Deus. A faxina é com você. Deus vai lhe dar sabedoria, entendimento, visão, ferramentas, meios para operar a faxina. E ao final, celebrar com uma grande festa. Amém? Chega, mas vamos rezar.